Sunny Cari Vanity, esse vídeo aqui a gente vai falar sobre um personagem que é meio controverso. Por quê? Porque tem algumas pessoas que gostam, outras não, mas na verdade ele foi sempre reconhecido como um tirano, né? Que é o seu Ezzelino da Romano, que na verdade depois a gente vai ter ali uma série, uma dinastia praticamente, né? Tem muitas pessoas dessa família aqui da Romano que metem, né? Dão um pitaco ali no Vêneto, antes de muitas partes do Vêneto serem membros, né, da Sereníssima República de Veneza. É claro que o vídeo aqui ele vai falar especialmente sobre um vale, o Vale Negro, que tem a ver aqui com o Ezzelino da Romano, que também, como falei para vocês, em muitos lugares a gente vai conseguir ver ele como, né, um personagem ali que é venerado e portanto também conhecido como o pai do Vêneto, mas daí a gente precisa saber por que chamam ele de pai do Vêneto. E muitos também dizem que ele era filho do diabo. Vamos acompanhar isso até o final, até o vídeo, porque é uma história peculiar. É claro que envolve um personagem verídico, depois envolve um pouco de lendas e mitos e também de religião aqui. Então é importante que a gente fique e acompanhe isso até o final. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare, você é bem-vindo. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever, é claro, no canal e ativar o sino das notificações para ficar por dentro do que é postado aqui. Pessoal, todo dia tem vídeo novo aqui, então você precisa ficar atento, né? Faz parte aí da nossa comunidade para ver realmente o que todo dia é postado aqui. Existe um vale lá no Vêneto que é reconhecido como Vale Negro. É claro que talvez se você for falar com uma pessoa, ela vai falar o nome do vale, ok, tudo bem. Mas ali no mito popular é sempre conhecido como um Vale Negro. Por que Vale Negro? Não é porque, enfim, as pedras são pretas e nada disso. É porque existe uma lenda que existem espíritos malignos ali naquele vale que foram, digamos que estão refugiados nesse vale. A gente já vai ver, mas como que vale que é, né? Onde é que ele fica? Calma aí, fica até o final do vídeo que a gente vai ver. Esse vale se chama Vale de Santa Felicita. Vale de Santa Felicita é reconhecido, como eu falei para vocês, um vale maldito vêneto. Esse vale aqui, ele está localizado na fronteira entre Treviso e Vicenza, tá? Fronteira entre essas duas províncias aqui, Treviso e Vicenza, entre Borso del Grappa e Romano de Ezzelino. Significa que sim, existe ali esse local também, né, que carrega o próprio nome desse ditador aqui, o Romano de Ezzelino, e o Borso del Grappa. Então essa vale está entre os dois aqui. É reconhecida como um vale mal assombrado, né? Onde teria demônios ali, espíritos ruins, e até aconselham as pessoas não pisarem lá. Agora a gente vai acompanhar a história para saber de onde surge, né, essa ideia desse vale mal assombrado. Olha só, teve períodos de prosperidades, né, de prosperidade ali nesse local aqui, graças ao importante mercado concedido pelo imperador Otto III, na verdade, tá? No ano 1000, e a um mosteiro que foi assumido pelas freiras beneditinas. Só que assim, ó, depois desse período aqui digno, né, estes não conseguiram manter a rigorosa disciplina que tinham até então. E aí chegaram outro grupo. Calúnias e discussões começaram a levar esse mosteiro à desgraça. Muitas brigas começaram a acontecer ali entre esses dois grupos. E isso, enfim, é pontuado na história que houve uma certa desgraça por conta disso. Então, o Dom Bortoli escreveu em 1880 o seguinte: o demônio da discórdia armou o céu, causando a inundação do século XVII que varreu os edifícios religiosos. Palavras que confirmam a reputação do vale amaldiçoado. Isso é que, né, no século aqui 17 houve aí uma inundação que acabou levando todos os edifícios, os prédios religiosos ali, e sempre se acrescenta, né, isso a essa maldição por conta desse desentendimento, dessa briga que houve entre os religiosos naquele período. Só que na verdade até 1259, olha só, a gente falou sobre o século 17, isso aqui foi o resultado, eles, né, dizem que isso foi o resultado de algo que aconteceu agora, só lá atrás, na Idade Média, em 1259, tá? Então, ou seja, esse local aqui que é o Vale Negro, ele tinha os edifícios religiosos que foram varridos, totalmente varridos pela inundação do século XVII, mas aconteceu algo em 1259 de
que tem um certo mistério aqui, tá? Esta terra que a gente está falando até agora pertencia ao Ezelino III da Romano. Como eu falei para vocês, né, era um ditador ali que começou a fazer uma dinastia. Então esse aqui já era o terceiro da Romano. Afirma Frison. Frison é um escritor e historiador daquelas terras lá, tá? Entre Vicenza, Treviso. Então ele é vêneto, é um historiador. Essa aqui é a minha fonte, eu tirei do livro dele. Então ele afirma o seguinte: ele era um ferrenho inimigo da igreja, o Iselino, né? O Iselino da Romano III, era um ferrenho inimigo da igreja e um defensor do imperador germânico, do sacro imperador germânico lá, né? Tanto que sofreu 2 excomunhões e uma cruzada. O Papa odiava o Iselino, tá? Odiava. Então o Iselino, hoje suposto pai do Vêneto, eu já vou falar para vocês porque que chamam ele de pai do Vêneto, tá? Era então tirano do local, filho do diabo, falavam que ele era filho do diabo, do negro e com ele a sua terra, né? Que Dante imortalizou na Divina Comédia como uma terra má. Então, se vocês forem algum dia, enfim, né, separar lá a Divina Comédia de Dante Alighieri, ele vai falar também do Vêneto. E quando ele menciona os locais que estão sob domínio, né, do Ezelino da Romano, ele fala que é uma terra má, né, de coisas ruins, espíritos ruins. Portanto, o Ezelino, ele é considerado pai do Vêneto justamente as suas competências político-militares. O que aconteceu? Ele era um bravo estrategista ali, e ele estendeu o seu domínio além daquilo que muitos haviam feito até então. Ele estendeu o seu domínio principalmente sobre Bassano, numa revolta chamada Revolta dos Livres. Também estendeu o seu domínio sobre Belluno, Brescia, Pádua, Trento, Verona e Vicenza, criando assim uma espécie de senhorio. Portanto, basicamente aqui a gente já tem o Vêneto inteiro. Assim, Veneza estava fora, né? Veneza, a gente tinha ali o que? A República de Veneza. Já estava ali intacta. Então, depois de um certo período, a República de Veneza começa a se mexer ali para, derrotar o Ezelino e começar a pegar esses territórios também. Então, por isso que ele é reconhecido como pai do Vêneto, porque tirando a capital, Veneza, na prática era o Vêneto que tem hoje, estava na mão dele, tá? Então, de 1225 a 1230, ele foi prefeito e capitão do povo de Verona. Desta época também, olha aí um outro fato importante, desta época que também remonta a mal sucedida visita de Santo Antônio de Pádua para implorar clemência ao conde de San Bonifacio. O que acontece é que essa aqui é uma história à parte, né? Enfim, Santo Antônio foi ali implorar clemência. A gente pode falar isso em outro vídeo, vocês podem pesquisar também. Só que esse conde de San Bonifacio, ele fazia parte de uma família nobre de Verona, tá? Os San Bonifacio eram uma família nobre de Verona. Então tem todas essas coisas aqui que eles também alegam. Poxa, eles nem atenderam o pedido, né, do Santo Antônio ali, enfim, não era santo naquela época, mas do Antônio, né? Antônio de Pádua, não atenderam o pedido e também acabam acreditando a esse tipo de coisa, todas as desgraças que depois aconteceram em nome disso. Disse que depois do Concílio de Trento, os espíritos malignos que tomavam posse do corpo de Zelino e de toda a sua magistratura, enfim, né, e seus atos foram confinados naquele vale, o Vale Negro ali que eu falei para vocês, da Santa Felice, tá? Mas só que eles se movem ainda hoje na escuridão da noite após o toque da Ave Maria, que, enfim, eles fazem a missa, né, eles fazem a cerimônia ali noturna e aí eles tocam os sinos. E depois de tocar esses sinos da cerimônia inteira ali, dedicada à Ave Maria, acredita-se, né, que os espíritos eles saiam e ficam rondando naquele vale. Eles não vão para outros lugares, mas eles ficam ali amaldiçoados e presos ali pelo próprio Concílio de Trento, que assim decretou naquele tempo ali. Então, assim se movimentam duendes, travessos, fogos fatos e o fantasma do próprio Ezelino, o ditador, pai do Vêneto, enfim,
e filho do diabo, incutindo medo nas pessoas corajosas que se atrevem a atravessar a capela, assim como os habitantes de Galliera que em 19 de agosto de 1723 partiram a pé em procissão, reunindo os paroquianos de Gódego e Rossano para chegar ao vale, assim para exorcizar os fogos fatos que se acreditava serem a causa dos incêndios de suas fazendas. Então as pessoas ali no século XVII tinham muitas fazendas que pegavam fogo e eles acreditavam que eram esses espíritos ruins, né, esses fogos fatos aqui, esses espíritos ruins que acabavam fazendo isso, tá? Muito bem, olha só, fatos e tradições que fazem desse local aqui o Vale Negro, o Vale de Santa Felicita. Prova disso é uma pequena colina isolada perto da Via Tedesca, que então é uma rua, né, Via Tedesca, que ainda é chamada sem medo de Colinas das Bruxas. A presença religiosa no vale é simbolizada pelo Santuário da Nossa Senhora do Bom Conselho, erguido em 1816 como oferenda votiva contra inundações e tempestades e defendido como uma estrutura de muro, né? Foi defendida depois como uma estrutura de muro em 1922 como agradecimento por escapar do perigo e evacuação da Grande Guerra. Aqui, claro, a gente está falando da Primeira Guerra Mundial. Então, você sabia disso? Deixa aí nos comentários. Você acredita, né? Você acredita nessas coisas sobrenaturais? Você acredita que isso existe? O povoado que, né, principalmente o povoado que está ali perto, que vive ali perto, o próprio Frazon aqui, quando ele escreve isso no livro dele, ele menciona que as pessoas ainda acreditam nisso, tanto novos quanto velhos, as pessoas que moram ali perto ainda enxergam certas coisas e elas acreditam nisso, tá? Ele fala isso no livro dele, não me lembro se ele nasceu ali, enfim, mas enfim, você acredita em coisas sobrenaturais, né? Aconteceu já alguma coisa na sua vida? Coloca aqui também nos comentários, a gente quer saber mais sobre isso. E, enfim, se não tem nada para comentar, então deixa o seu emoji aí, o leão do Vêneto, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Strucon, Fradei e Choré.